Aí. Voltou. Então, até onde você me ouviu? Eu? É. Na primeira frase já tinha travado já. Então vou recomeçar. Tá. Então, como a gente era muito novo quando ele faleceu, né? Então, eu tava com 14 anos, o Wilton Júnior com 12 e a minha mãe no auge dos 35 anos. E assim, ele não tinha comorbidade, era uma pessoa super saudável, ativa, e eu acho que assim, naquela época, uma das coisas mais difíceis para a gente ao longo dos anos foi desvincular a data da morte dele dos dias em que realmente isso aconteceu. Porque, para quem não sabe, a Mariana é minha prima e o meu pai faleceu no dia do aniversário do pai dela, que é o irmão dele. E ele foi velado e sepultado no dia do aniversário da minha mãe. Então, passar por todo esse processo durante todos esses anos, lembrando do falecimento dele, e ao mesmo tempo sem deixar uma data onde a gente comemorar duas vidas, foi um processo muito lento e muito doloroso. E para mim, assim, entrar na adolescência, na verdade, que foi aos 14 anos, sem aquela pessoa que estaria cuidando, protegendo, não me deixando cometer alguns erros, né? Então, assim, isso tudo foi muito doído e foi um processo muito lento, muito difícil, muito difícil. Entendi. E fala assim pra gente, qual foi o maior sentimento? Porque eu imagino que você passou por um misto de medo, de desespero, de o que está acontecendo. Mas qual foi o maior sentimento que você teve nesse momento? A hora que você falou assim, nossa, meu pai morreu. A hora que a ficha caiu, o que você pensou? O que passou na sua cabeça naquele momento? Acho que se eu tiver que definir em uma palavra, o sentimento do dia, do momento da notícia, foi o sentimento de abandono. Eu me senti abandonada, desamparada, sozinha naquele momento. Porque apesar de eu ter a minha mãe, ter o meu irmão, e aquelas pessoas que estariam ali, né, amparando, naquele momento, e com quem eu pudesse contar, né, futuramente, naquele dia eu senti abandono. E, nossa, é uma dor assim inexplicável, porque para uma criança, eu era uma criança, né? É um mix de emoção e, igual você colocou, de desespero, mas a palavra que realmente define foi abandono. Gente, agora eu não sei se trava o meu ou se foi o dela, que pra mim tá ok. Ah, Mariana, me ouvindo? Não? Sim? Bom, aqui pra mim tá tudo certo. Então eu não sei. Oi? Pra vocês tá normal ou tá travado também? Eu não sei como é que tá aí pra vocês. Então é o dela. Esperar aqui, Peraí, deixa eu convidá-la de novo. Gente, muita calma. Vai dar certo. Voltei. Aí. Então, além do mito, né, Voltei. que foi uma loucura, a palavra que realmente define abandono. Infelizmente, assim, né, hoje eu entendo que não era algo que dependia dele, era uma vontade sobrenatural, mas naquele dia, naquela hora, no momento da notícia, que também foi assim muito ruim, todo esse processo, eu estava no colégio, a minha tia, que é psicóloga,
foi me buscar já para poder dar essa notícia, mas quando eu recebi a notícia de que ele tinha passado mal, porque assim, gente, meu pai ele nunca passava mal de nada, vocês não estão entendendo. Então, quando me contaram que ele tinha passado mal e tinha ido para o hospital, dentro de mim eu já sabia que não estava tudo bem, sabe? Então, quando ela foi me buscar no colégio com o Wilton Júnior, que é o meu irmão, ela foi tendo uma conversa, sim, muito estranha. Pro Wilton Júnior estava tudo normal, ele estava bem, mas eu já sabia. E quando a gente chegou de fato no hospital, que eu me lembro como se fosse hoje, foi uma cena muito chocante, porque tinha um monte de carro de polícia, porque ele era militar, então ele estava no trabalho, o pessoal que socorreu ele levou ele direto para o hospital. E chegando lá, estava todo mundo em silêncio, sabe? Algo bem assim, respeitoso. Então aquilo para mim já foi muito impactante. E quando a minha mãe contou que o meu pai tinha ido para o céu, nossa, eu senti como se abrisse um buraco e eu tivesse caindo eternamente naquele buraco, sabe? Não tinha chão, não tinha nada que me fizesse parar de cair. E o único sentimento que eu tinha realmente era esse, de abandono. Como se o seu pai tivesse te abandonado aqui. Ele tivesse ido embora e abandonado vocês. Sem saber que eu ainda precisava muito dele. Entendi. E como que você conseguiu passar por isso? O que te fez suportar isso? Como que você conseguiu vencer? Não, a primeira pergunta é: você conseguiu vencer esse sentimento? Se sim, como que você conseguiu vencer? Como você conseguiu passar por isso tudo, por esse turbilhão de emoções, nessa idade, no auge da adolescência, descobrindo tantas coisas? Como que você conseguiu vencer isso? Então, existe uma palavra que a gente usa, escuta, mas tem muita dificuldade de praticar, porque realmente não é fácil. E essa palavra ela se chama perdão. E quando ele faleceu, que passamos toda essa primeira etapa, né, do luto, é, eu não sabia o que eu estava realmente sentindo naquele momento, porque ao mesmo tempo que eu sentia paz, eu não entendia que aquela era uma vontade de Deus, então eu tinha raiva, eu tinha mágoa, nós tínhamos muitas diferenças, como toda família, então assim, eu tinha algumas questões que eu queria ter resolvido com ele e não deu tempo. Eu não imaginava que isso fosse acontecer. Então, eu passei por um processo durante 4 anos de tentativas de compreensão. Mas eu não precisava compreender, eu precisava perdoar. E num belo culto de domingo, eu ouvindo uma pregação sobre o perdão, a pastora preletora deu um testemunho muito lindo, e foi ali que eu entendi que por mais que ele não tivesse culpa de algumas coisas, ele com certeza errou sem saber que estava me ferindo, assim como a gente no dia a dia, a gente também magoa sem saber que está magoando. Então, não ia, mesmo que hoje ele não estivesse aqui, não adiantaria ele estar, porque ele não saberia me pedir perdão por algo que ele não imaginava, né, que me causasse dor. Então, você perdoar uma pessoa que não está mais aqui, que não fazia ideia do quanto estava te ferindo, é algo muito, muito difícil e é sobrenatural. Então, eu orei muito, eu pedi muita sabedoria para Deus e consegui. E depois de 4 anos vivendo assim, nossa, dias horríveis, porque eu acordava à noite com falta de ar, eu tive muita ansiedade durante todo esse processo, mas depois desse dia eu tive muita paz, muita paz. E mesmo crescida, né, na igreja cristã e tudo, eu ainda não tinha aprendido a praticar o perdão. Então, desse dia em diante, eu consegui ter paz. Nossa, que bom, que bênção. E depois desse perdão, né? Você falou que foram 4 anos. Depois desses 4 anos, aconteceu alguma coisa ou algo dentro de você despertou para essa questão de paternidade?
teve alguma experiência, alguma coisa que mudou essa chave na sua vida? Sim, eu tive o dia do start, né? Que, igual você falou, é o dia que a chavinha vira e tudo começa a fazer sentido. Eu me relacionei há um tempo atrás com um rapaz e, assim, foi um relacionamento muito tóxico, foi um relacionamento muito conturbado e por mais que eu tivesse toda uma rede de apoio que me desse estrutura, que me desse conselho, adolescência já vi, né, gente? Não adianta falar. E tem muita coisa assim que é preciso você quebrar a cara para você ter esse encontro com Deus, para você ter esse. Ai, enfim, essa virada de chave, né, na vida. E nesse relacionamento, a gente tinha planos de casar e tudo, e mesmo me fazendo muito mal, eu não conseguia sair dele. E eu fazia cursinho para vestibular na época, e eu me recordo que um dia eu tava, nossa, péssima, eu tava muito mal, e eu fui pro banheiro para chorar, e eu me questionei muito ali naquele dia. Eu chorava e me questionava o porquê de eu estar passando por aquilo, porque, como eu disse, meu pai era muito protetor. Então, se ele tivesse naquele momento, eu não estaria passando por aquilo. E as minhas palavras eram: se meu pai estivesse aqui, eu não estaria passando por isso. Se meu pai estivesse aqui, essa pessoa não estaria fazendo isso. E eu repeti isso inúmeras vezes, incansavelmente, chorando muito. E naquele momento, quando eu parei de falar, que eu dei assim um pause para respirar, porque eu já estava mole de tanto chorar e lamuriar, Deus falou comigo de uma forma muito forte, porque a gente chama de surras espirituais. E essa experiência para mim foi muito dolorida, porque eu escutei uma verdade de um Deus que não mente, um Deus que não poupa palavras e que te ama incondicionalmente. Então, acho que pior do que você ouvir uma verdade de alguém que está ali do seu lado, é você ouvir essa verdade de Deus, que te conhece mesmo antes de você nascer. E ele simplesmente falou para mim assim, eu até anotei, mas então, e Deus falou assim para mim: eu sou aquele que devolveu a vida à sua mãe. Eu sou aquele que recolheu o seu pai. Eu sou o defensor das viúvas. E eu sou o pai dos órfãos. Mas o que eu tenho sido para você? E naquele instante, eu tive a certeza de que eu nunca estive sozinha, de que eu não precisava me sentir Amém. abandonada e de que eu não precisava lamuriar, porque eu tinha um pai. Eu não tinha o pai que Deus tinha recolhido. Mas mesmo assim, ele não tinha me desamparado. Ele não tinha me abandonado. Ele não tinha me esquecido. E a partir daquele momento, vocês não têm noção assim de como que a minha vida deu uma guinada, porque eu tive a certeza de que o meu pai físico era o único que eu não tinha mais. E em momento algum eu deixei de ser filha, eu deixei de ser querida, e mesmo passando por toda essa dor, que não é fácil, eu sabia que eu nunca ia passar nada sozinha. Então, assim, daquele dia em diante, eu não fui mais a mesma Rayane, eu não vivia a saudade do meu pai de uma forma comum. Hoje, para mim, o que ficou dele é essa saudade e um orgulho que eu sinto de mim mesma por saber que ele sentiria muito orgulho. E, nossa, o meu relacionamento com Deus foi restaurado porque, mesmo ele estando ali, eu me bloqueava, porque eu não conseguia entender tudo isso. Então, a gente fala, né, que Deus tira, mas ele te dá em dobro também.
E hoje eu estou casada, é, me dou muito bem com a família do meu esposo e o meu sogro, hoje, ele está nessa posição de pai. Não porque ele substitua o meu, mas ele faz essa representação e ele faz muito bem, com muito amor e com muito carinho. Então, assim, quando eu realmente entendi todo esse propósito de Deus na minha vida, que eu precisava reconhecer ele e dar esse lugar. Porque eu, durante todo esse tempo, eu quis ocupar o lugar do meu pai com outras pessoas. Eu tentei encontrar esse pai nos meus tios, eu tentei encontrar esse pai em alguém que estivesse próximo, eu quis dar essa responsabilidade para alguém, mas nada, nem ninguém, por mais que fizessem, por mais que tentassem, eles não conseguiam estar nesse lugar. Mas era um lugar que era do Senhor, e eu estava tentando usurpar esse lugar. Então, assim, eu aprendi muita coisa sobre essa paternidade espiritual. Então, me sinto filha, me sinto muito amada, me sinto privilegiada de ter entendido tudo isso. Porque não é fácil, não é simples, porque às vezes a gente quer colo e você corre para o abraço de alguém. Mas sentar e sentir que realmente você está no colo de Deus, que você está sendo abraçado pelo Espírito Santo, é algo muito, muito difícil de explicar e de as pessoas entenderem e aceitarem. Mas graças a Deus, Deus nunca perdeu essa fé em mim. E então, acho que é isso, sabe? Hoje eu tenho muita paz em relação a tudo isso, a todo esse contexto. E agradeço muito a Deus por toda essa paciência que Ele tem. Por isso eu defini Deus como misericordioso. Porque a gente, como ser humano, às vezes desiste muito fácil de outras pessoas. E Deus sempre esteve ali, lutando. A Rayane escorregava, a Rayane errava, mas Deus estava ali. Falando, não, tá, é o momento dela, daqui a pouquinho ela acorda e vai dar tudo certo. Uau! Que testemunho, que história linda, que sentimentos, né? Como a gente falou no começo, que misto de sentimentos que você passou, tão nova, né? E analisando a sua vida hoje, passando por esse sentimento de super protegida, para depois abandonada, para depois, mesmo se sentindo abandonada, ter que perdoar uma pessoa ausente de algo que a pessoa nem sabia que havia lhe feito. E depois esse sentimento que transbordou na sua vida, dessa paternidade espiritual. A pergunta que eu te faço aqui nesse momento é o seguinte: não é bem uma pergunta, né? Eu quero que você comente sobre isso. Amanhã é Dia dos Pais, né? Como que você passa? Como que você reage? Como é o seu dia amanhã? É um dia de gratidão a Deus por todos os anos que você esteve com seu pai? É um dia que você prefere ficar com a sua mãe, com o seu irmão? Como que é para você passar o Dia dos Pais? Porque às vezes tem pessoas que estão aqui na nossa live, né, que também já perderam os pais. E eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho sobre isso, porque pelo que eu entendi, é um processo. A dor, o luto, o perder, o perdoar, o reconstruir, o recomeçar, foi um processo. Para você foi um processo de 4 anos entre o abandono e o perdão. Mas às vezes o seu testemunho, a sua vida, ela pode encurtar esse processo na vida de outras pessoas. Às vezes o seu testemunho de vida hoje, você pode ajudar outras pessoas a passar por isso, a vencer, a viver, a reconhecer essa paternidade em Deus. Porque a minha mãe, ela também teve que encontrar essa paternidade em Deus. Só que a minha mãe, ela perdeu o pai com 2 anos e foi descobrir essa paternidade mesmo. Ela já tinha 30 e tantos anos. Então, ela se sentiu órfã por muitos anos. E você conseguiu encontrar em Deus essa paternidade. E eu queria saber de você, né? Como é essa questão do Dia dos Pais? Como que passa isso na sua cabeça? Então, no início, era tudo muito mais difícil e sim, foi um processo muito lento. Eu
me abstinha, né, de todo tipo de confraternização no Dia dos Pais e não ia. Principalmente porque a família sempre reuniu. Até então, né, o meu avô ainda era vivo, então a família do meu pai reunia bastante, mas eu não ia. Eu não queria partilhar daquele momento, nem pela vida dos demais e nem de poder compartilhar a minha dor, porque aquilo naquele dia para mim era muito ruim. Então, depois do nascimento da Cindy, a Cindy realmente foi um marco, um recomeço. E então eu falo isso para minha mãe. Ela sem saber, né? Ela foi muito vaso de Deus em ter nos dado a Cindy. Então, dali para cá, dali em diante do nascimento dela, eu passei a entender melhor essa questão da gratidão. Porque não é porque uma pessoa não está aqui que a minha vida tem que parar de fazer sentido. Eu preciso viver por mim e por ela, que né, não teve essa oportunidade. E já que Deus me escolheu para estar aqui hoje, então eu preciso ser grata, eu preciso poder estar em harmonia com outras pessoas e comungar daquela felicidade. Então, para mim, o Dia dos Pais é extremamente significativo hoje. Eu ressignifiquei o Dia dos Pais para mim. Então, é um dia que eu me sinto, mesmo que eu não passe com outras pessoas, eu me sinto feliz por mim. Eu hoje me sinto feliz pelo Wilton Júnior, que futuramente vai ser pai. Eu me sinto feliz pelo meu esposo, que em breve, se Deus quiser, vai ser pai. Me sinto muito mais feliz quando eu posso passar esse Dia dos Pais com o meu sogro, porque ele é um ótimo pai. Então, assim, um excelente avô. Então, tudo que eu não pude ter de uma determinada idade para cá, eu tenho com ele e sei que os meus filhos terão com ele. Então, agradeço muito a Deus pela vida dele, porque o avô materno os meus filhos não terão, mas será suprido pelo avô paterno, entende? Então, assim, com todo esse ressignificado de paternidade, eu passo muito tranquilamente. Hoje eu faço muita questão dessas datas, comemoro todas, todo ano faço questão. Semana passada, até então, a família do meu esposo não ia fazer absolutamente nada e eu fiquei tipo, gente, mas nossa, nem É dia dos falei, nem pais. que seja um almoço, sabe? Falei, não, então se ninguém quiser fazer nada, a gente faz um chá da tarde lá em casa. Porque eu acho assim que, claro, a gente todos os dias agradece por muitas coisas, porque cada dia é um presente. Mas o Dia dos Pais, e apesar de ser muito comércio, mas eu acho que é válido, sabe? Foi o dia que foi instituído. Então, eu faço muita questão de comemorar, seja com qualquer pessoa, que seja um pai, um futuro pai, um não pai, porque pode ter certeza que toda pessoa tem esse significado para alguém. Amém. Eu percebi, né, que eu acompanho o seu Instagram e vi que em todas as etapas da sua vida, mesmo o seu pai não estando aqui presente, você, a palavra é essa que você falou, você ressignificou. Você conseguiu fazer dele presente na sua vida. Você, no seu casamento, você tinha, né, uma foto dele. Quando você foi formar também, você usou a espada, você usou coisas que para você fazia o seu pai estar presente naquele momento, né? Eu vi que você conseguiu e tem conseguido isso, e eu tenho certeza que você falou essa questão dos seus filhos, né? Às vezes não terem os avós, o avô materno. Eu tenho certeza que você também vai conseguir, de alguma forma, colocar essa questão do seu pai na vida dos seus filhos, porque ele seria um excelente vô, super engraçado, super brincalhão, todo mundo que conhece, né? E, e como que você coloca com essa facilidade, como que você traz essa questão de colocar o seu pai presente na sua vida?
Porque até então a gente falou sobre conclusões, né? Concluímos o passado, concluímos o perdão, concluímos, recomeçamos, entendeu a paternidade espiritual, mas é perceptível que é lógico, que todo mundo sabe que pai é algo inexplicável, não tem como ser esquecido, né? Mas você vem de uma forma muito madura para a sua idade, uma forma muito humana, trazendo o seu pai para cada conquista da sua vida. Ele não se tornou uma página virada da sua vida, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa maturidade que você tem em conseguir colocar o seu pai, mesmo ausente, tão presente na sua vida. Então, na verdade, essa presença dele na minha vida, ela veio de alguns anos para cá. Eu posso dizer que de uns 6 anos para cá. Já fazem 12 anos que o papai faleceu, mas quando ele faleceu, a minha maior preocupação era não conseguir superar a perda dele. Então, o que que eu fiz? Sem ter muita maturidade na época, porque aos 14 anos, nossa, a gente não entende nada da vida. Mas eu comecei a não falar sobre. Eu evitava assuntos, eu evitava a família. Eu fiquei muito tempo sem frequentar a casa da minha avó. Eu fiquei um bom tempo sem participar das reuniões de família, porque tudo ia me lembrar ele, mas ele não estava mais aqui. Então, eu tentei deixar aquelas coisas para trás. Eu tentei virar a página, mas quando a gente vira uma página, não significa que a história futura não possa conter aquele mesmo personagem ou as lembranças dele. Isso não faz mal, sabe? E eu demorei a entender. Então, desses 12 anos que eu o perdi, apenas 6 eu passei a incluí-lo de fato nas minhas coisas. Então, e muitas delas sem perceber. Hoje eu sou formada em Direito, era um curso que ele começou, ele não deu sequência, mas ele começou. Hoje eu trabalho como servidora pública no mesmo lugar onde ele trabalhou, passo pela sala onde ele estava todos os dias, e também foram processos doloridos, porque às vezes eu sentada na faculdade via algum colega fardado e eu falava, nossa, vai recomeçar, não é possível, e eu passava. Mas, como eu disse também, tudo foi uma questão de ressignificação. Eu passei a olhar as coisas com olhos diferentes. Então, hoje, sim, eu faço toda uma questão. Tenho fotos dele aqui em casa. Sempre que eu posso, sempre que me dá saudade, eu olho, eu posto no Instagram, eu compartilho com vocês, porque ele é 50% de mim. Eu sou o resultado de 50% dele e 50% da minha mãe. Então, é um compilado. Então, não tem como eu simplesmente virar a página e colocar ele lá atrás. Porque ele tá aqui, ele é eu, entendeu? Então, não tem como, não faz sentido eu anular isso da minha vida. Então, assim, ele faleceu, ele não foi apagado, ele não deixou de existir, ele não foi deletado. Eu não posso me considerar um arquivo em que eu escolho aquilo que vai fazer parte. Eu sou fruto de tudo isso. Então, acho que essa questão de amadurecer de fato e passar a entender essas coisas, que eu não sou uma pessoa ruim por querer falar dele, eu não sou uma pessoa estranha por olhar uma foto de uma pessoa que não tá aqui mais, porque muita coisa, quando ele faleceu, eu ouvi. Então, eu fiquei com aquele tabu na cabeça, de tipo assim, olha, você não pode ficar olhando foto de gente falecida, você não pode ficar andando com coisas de gente que já faleceu e tal. Então, eu demorei assimilar tudo isso e entender o que de fato a pessoa queria dizer para mim. Então, hoje eu já entendo. É claro, eu não sento com uma foto dele e fico conversando, porque para mim não faz sentido, mas também não é algo ruim, não é algo errado. Se aquele processo para determinada pessoa, né, faz sentido, se é importante, se é o que vai melhorar, né? Ok, quem sou eu para julgar? Mas hoje, para mim,
é muito, muito natural colocar ele, porque é algo que eu já aceito. Então, eu faço que nem vejo. Igual a questão da faculdade, algum concurso público que eu vou olhar já é mais para a área militar. E eu achei que o Wilton Júnior seria assim, mas até então tá comigo a bola da vez. Nossa, é incrível. Incrível essa maturidade, incrível esse processo, né? E é isso que você falou. Às vezes a gente está ali passando por esse momento, por essa dor, e as pessoas chegam e vão colocando informações em cima. Você pode, você não pode, você tem que fazer assim, você não tem que fazer. Mas na verdade o luto ele é individual, né? Cada um passa de uma forma, cada um reage de uma forma. E a sua forma de passar foi essa, foi muito vitoriosa, muito guerreira você, muito nova, né? Teve que assumir muitas responsabilidades, teve que crescer muito rápido, na verdade. E isso é perceptível, que isso fez você hoje se tornar a mulher que você é hoje. Então, mesmo sem o seu pai estar aqui, mesmo na ausência dele, ele te impulsionou a ser a mulher que você é hoje. Hoje você é uma mulher de Deus, é casada, é formada, é servidora pública. Hoje você tem sonhos de ter filhos. Hoje você é uma mulher formada e graças a Deus por isso, graças a Deus pela vida de seu pai, que fez ali a sua base, né? Que te colocou aí nos caminhos, nos princípios. Graças a Deus pela vida da sua mãe, que manteve você nesse caminho depois que seu pai faleceu. E é muito lindo ver você querendo falar sobre isso num dia como esse, né? Que amanhã é o Dia dos Pais, um dia muito importante para muita gente que está aqui e ainda tem os pais, um dia muito importante para aqueles que não têm mais os pais, porque assim como você falou, o Dia dos Pais é um dia muito importante. Não é só uma data comercial, por mais que seja, mas é uma oportunidade a mais que nós temos, né? De honrar, de homenagear, de trazer a memória aos nossos pais. E, para a gente finalizar, né? Eu gostaria que você fizesse um fechamento, vamos dizer, um TCC, como se você fizesse as conclusões finais. Que você falasse para as pessoas que estão assistindo ou para as pessoas que ainda vão assistir, ou que se você quiser, sei lá, abrir seu coração e falar hoje, não, o Wilton hoje para mim, ele ainda é o meu referencial, é o meu exemplo. Falar o que está no seu coração com relação ao dia de amanhã, com relação ao seu pai e para essas pessoas também que estão aqui conosco e que vão assistir esse vídeo futuramente. Então, eu pensei a manhã toda, né, em como eu faria esse fechamento da live. E o que Deus colocou no meu coração para eu deixar para vocês é uma das palavras mais fortes que a gente usou aqui hoje, que é o perdão. Eu sei que a gente vive em tempos muito, muito complicados, sabe? As pessoas estão muito feridas, as pessoas estão muito machucadas. E, gente, o perdão, ele é algo que não depende da pessoa saber que te magoou e te pedir perdão. É algo que você libera. É fácil, Rayane? Não, não é. Eu falo para vocês porque o ato de perdoar alguém, sem essa pessoa ter esse conhecimento, sem precisar daquele momento ali de reconciliação, ele é muito mais dolorido do que quando você recebe aquela mágoa, sabe? Então, eu conheço muitas pessoas que não têm um bom relacionamento com os pais e, gente, a vida é um sopro, sabe? A gente usa muito o ditado de que para morrer basta estar vivo. E assim, como eu disse no início, o meu pai não tinha nenhum tipo de comorbidade, nenhum tipo de problema diagnosticado. Então, assim, a gente não sabe. A gente não sabe mesmo. E a gente pode partir daqui para daqui mais um pouco, sabe? E o que que fica, entende? Então, amanhã é o dia dos pais, sabe? Se você não tá legal com o seu pai, se precisa resolver alguma coisa, senta com muita maturidade, com muito amor, sabe? Vai com Deus, segura na mão de Deus e vai, porque é muito importante. É imprescindível, sabe? A gente às vezes não entende o quão grave isso é. Mas você pode ter certeza que se você o magoou ou se o seu pai fez alguma coisa para você, ele vai te receber com muito amor. Que seja você
que tenha magoado ou ele, o perdão é algo que não importa de quem vem. Ele só tem que ir. Ele só precisa chegar. Então, não deixe a vida passar assim, sabe? Acho que é isso, é o que eu deixo para vocês, sabe? Liga mesmo. Ah, não, mas eu tô longe, eu não tenho tempo. Gente, inventa, cria esse tempo, sabe? A vida, ela é muito rápida, ela é imprevisível e acho que tudo que fica é a saudade e são boas memórias. Hoje eu tenho excelentes lembranças do meu pai e não foi fácil deixar só essas boas lembranças, porque todo mundo comete erros, mas hoje eu só tenho saudades de momentos maravilhosos que a gente viveu e não foram poucos, foram muitos. Eu sinto saudade de poder estudar com ele. Então, assim, aproveita, sabe? Você que tem o seu pai, aproveita, senta no colo, abraça, beija, desabafa, pede conselho, faça tudo que você tem a oportunidade de fazer. Não deixe para amanhã, porque o amanhã ele realmente pode não chegar. Amém. Que lindo. É isto. Respira fundo, continue firme, vamos para frente. Nossa, foi ótimo. Muito obrigada pelo convite. Foi ótimo participar dessa live. Me senti muito honrada pelo convite, muito honrada por estar aqui com você nesse dia. E como a gente sempre brincou, né? Que eu te empresto meu pai, sempre que você quiser. Mas hoje, estando aqui, vendo você falar dessa forma, vendo você falar que hoje entende sobre essa paternidade espiritual e trazendo essa palavra na vida das pessoas que ainda têm os pais, das pessoas que ainda têm a oportunidade de honrar, eu vejo quanto Deus ele trabalhou na sua vida, quanto Deus ele fez, como Deus trabalhou na sua vida. Como esse processo foi doído, foi dolorido, mas valeu a pena. Valeu a pena porque hoje você está aqui com essa força, falando com tanta propriedade, falando dessa forma para essas pessoas, é algo que é só Deus para explicar mesmo. Porque só você sabe o que você passou, só você sabe como você passou, mas que graças a Deus passou. E hoje você tem essa autoridade nesse assunto, essa propriedade para falar para essas pessoas. E foi muito bom fazer parte dessa live, foi muito bom participar aqui com você. E é isso. Muito obrigada. Imagina, foi um prazer ter recebido vocês. E, gente, obrigada a todo mundo que participou, os que passaram, os que puderam e os que ainda vão assistir. Fiquem com Deus e até a próxima.